Agora há pouco, antes do intervalo, eu chamei a atenção dos nossos telespectadores, caso alguém quisesse mandar mensagem, alguma pergunta, algum questionamento, alguma orientação para Deise Rosa, psicóloga aqui em Cascavel, através do nosso WhatsApp. Ele continua na tela, eu sei que nós já recebemos algumas mensagens, mas eu vou conversar com a Deise já. Está aqui comigo, tudo bem, Deise? Tudo bem. Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez estamos reunidos para falar sobre luto. E em Cascavel você é a nossa especialista nessa área. Deise, diante de uma situação tão triste como essa, aliás, eu imagino que você conhecesse algumas das pessoas, né, que estavam nesse voo. Uhum. Conheci, sim. A Karine, o Zine, mais e outras pessoas também que estavam. E há um sentimento, nesse caso, coletivo de luto. Vamos falar primeiro sobre esse aspecto do luto, quando é coletivo, quando causa essa comoção. É normal, é natural? Até onde é normal? O que a gente pode tirar de lição, de aprendizado ou mesmo de preparo para encarar isso tudo? Na verdade, o que é o luto coletivo? Luto é toda vez que você tem um vínculo e esse vínculo é rompido. No caso de um luto coletivo, muitas pessoas nem conheciam quem estava. Então, o que envolve aqui? A relação de empatia. Então, eu me coloco no lugar daquelas pessoas com a queda do avião, o avião caindo, a vida sendo cessada, e me coloco no lugar das pessoas que ficam, dos familiares, dos filhos, dos pais. Então, isso dói na gente como um processo de empatia. E, além disso, também existe o que a gente fala também, que numa tragédia como essa, onde acaba morrendo pessoas muito jovens e de forma repentina, mesmo que não seja jovem, né? Ele causa um impacto na nossa vida e todas as nossas sensações de perdas, histórias de perdas, traumas de perdas, eles são acionados também. Então, são situações que causam muitos gatilhos. Então, a gente tem, muitas vezes, uma sensação de mal-estar, de um pesar que é coletivo, né? Então, a gente tem aquelas pessoas que são atingidas de formas primárias, que são os familiares, de formas secundárias, né? Os amigos mais próximos, aqueles que são conhecidos. Então, aí a coisa vai estendendo. Mas, de um modo geral, todos são atingidos de alguma maneira. Por quê? Porque faz a gente parar e pensar, e se fosse eu? E se fosse alguém do meu familiar? E mais do que o e se, opa, a morte existe. A gente tenta colocar ela lá escondidinha para a gente não ficar enxergando. Mesmo mas ela constantemente existe. a gente tendo possibilidades N de reforçar que essa é uma certeza. Exato. E aí no senso comum, a gente está falando do senso comum, mas é o que a gente tem. Mas é uma certeza que a gente foi ensinado assim, ó, nasce, cresce, reproduz, quando tiver bem velhinho, lá com seus 100 e poucos anos, aí que morre. Então a gente até sabe, né, quando está entrando lá, mas a vida não é assim. Tem alguma orientação para encarar de forma mais leve? Se é possível encarar de uma forma mais leve? Inicialmente, a morte. Né, a morte, não existe uma receita mágica, né? Porque assim, vai doer. Vai doer e a gente consegue se preparar para isso. Quando existem situações de doença, a gente fala que existe um luto antecipatório. Então, eu vou pensando nessa possibilidade de perda. Quando é uma morte repentina, não existe não se pensa. Claro. Eu vou e volto, e não voltei. Então, ela pega de surpresa e é por isso que ela causa um trauma. A morte, de um modo geral, não todas são traumas, mas desta forma é um trauma, né? Porque ela foi muito repentina. Então, causa esse mal-estar. A gente consegue lidar com isso tranquilamente? Eu acho que se alguém, diante de uma fatalidade como essa, lida com isso de uma forma extremamente tranquila, eu acho que essa pessoa tem algum problema bem grave. Por quê? Porque diante de um processo humanitário, faz parte, inclusive, essa sensibilização. Você ficar mal, ficar sem reações, enfim. O que a gente precisa pensar, Valdinei, e aí para as pessoas que estão nos ouvindo, o quanto eu paraliso diante dessas dores. Então, se a gente for olhar a nossa cidade de modo geral, que, né, como a gente teve um número muito grande de pessoas daqui que estavam no avião, a cidade está num clima de luto, a cidade está silenciada, as pessoas estão silenciadas. Internamente você tem um ânimo para trabalhar, um entusiasmo menor, e isso tudo é natural, Então a gente precisa entender que algumas coisas são naturais. Agora, eu não consigo mais sair da cama, eu me paralisei 100%, eu não consigo fazer mais nada do que eu fazia. E eu nem tenho ninguém envolvido lá nesse acidente, por exemplo. O que é meu
que foi um gatilho tão intenso que isso tudo causou, que está me paralisando. Então, nós estamos... Então, assim, quanto tempo você fica paralisado, né? Nós temos uma régua de normalidade. Nós temos uma régua, assim. Então, é claro, se você tem mais proximidade, é claro que vai te sensibilizar por mais tempo. O que começa a acontecer, tá? Que as pessoas talvez vão começar a identificar isso. Vou dar um exemplo, tanto lá de Brumadinho, quanto do Rio Grande do Sul. Inicialmente, todo mundo sensibiliza, aquela coisa coletiva, as pessoas querendo ajudar, e aí no caso do Rio Grande do Sul a gente podia ajudar de alguma forma, né, com os bens materiais. Nessa situação a gente só pode ajudar com orações. Mas o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Fala tanto sobre aquilo, depois chega uma hora que começa a causar vários gatilhos de ansiedade, de sensibilização, e as pessoas param de assistir. E aí muda-se todos os assuntos, como se aquilo não existisse mais. Mas existe. Mas né? isso não seria porque há uma condução é uma proteção, exagerada? Há uma condução exagerada, claro. Tá, que deixa exaustivo e é isso, o ânimo. Exatamente, desse exaustivo, e aí Até aciona porque alguns gatilhos nas a gente pessoas. precisa ser racionalista em alguns momentos. Existe a situação terrível que nos provoca empatia, e inclusive é um termômetro para a gente saber se estou bem diante dessa situação, mas a vida, para a grande maioria, está seguindo de alguma maneira. E você tem que olhar para as duas situações. Isso, e é isso. A gente ter esse equilíbrio. Então, quando eu falo em equilíbrio, eu não assisto mais nada do Rio Grande do Sul, então está tudo certo lá. Mentira, não está. Não está. Né? As pessoas estão se reconectando, ainda estão tendo sequelas gravíssimas de tudo aquilo, enfim. Da mesma maneira que as pessoas que aqui estão e aqueles que são vítimas primárias, familiares, enfim, por mais que daqui a pouco não vai mais se falar desse assunto, é claro que as dores e todas as situações que vão precisar acontecer em conta disso ainda vão existir. Então, eu acho importante a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo, é importante a gente entender assim, não, e a gente se respeitar, né? E eu falo que a gente tem uma sensação, às vezes, de impotência. Então, assim, eu trabalho com isso há muito tempo. E quando soube da notícia e algumas pessoas ligando, olha, eu preciso da sua ajuda, eu falei assim, nesse momento, hoje, eu não consigo. Por quê? Porque eu também preciso entrar em contato com as minhas dores, eu também perdi pessoas que estavam ali, né? E assim, e ainda existe uma sensibilização e uma dor, e vai existir por muito tempo, uma falta por muito tempo, enquanto eu existir e enquanto as pessoas que estão ao redor existirem, né? Essa troca o luto coletivo, ele é, então, uma angústia, um aperto no peito, um mal-estar, que as pessoas sentem de modo geral e ficam muito sensibilizadas. Mas isso tende a ir diminuindo com o passar dos dias. E se não passar, e eu não sou da família, eu não sou ninguém envolvido, mas não passa, a gente precisa olhar para esses gatilhos. Porque ele pode ter sido um gatilho que te provocou uma situação. Até porque a gente coloca em coisas, né? Para a gente sobreviver na nossa vida, a gente às vezes coloca as nossas dores, traumas, lutos embaixo do tapete. Só que aí vem uma tragédia como essa, é como se ela tirasse de tudo debaixo do tapete e assoprasse maior. Né? E aí aquilo, de novo, me causa um mal-estar. Então, isso está difícil para continuar, eu preciso olhar para isso. Por que eu não estou conseguindo dar conta desse processo? Deise, eu vou para o telão porque eu tenho uma participação já, vou começar aqui a abrir as participações. A Edna mandou para nós o seguinte: a respeito do luto, perdi meu pai há 1 ano, não consigo sentir saudades nem a falta dele, isso é normal? No momento em que enterrei, coloquei na minha mente que não o veria mais e assim estou. Às vezes penso que tem algo errado comigo. Penso que teria que sentir falta dele ou está tudo certo, ela questiona. Edna, muito boa a sua pergunta, porque esse é um questionamento que te coloca numa posição, pera lá, mas enquanto tem umas pessoas chorando demais, eu estou aqui, estou bem. É normal, não é? Não existe normal. Não existe normal. Tá? Assim, eu sempre falo que o luto ele é muito característico, a forma com que você vai vivenciar uma dor é muito próxima com que você vivencia a sua vida, a sua personalidade. Existem pessoas que são extremamente emocionais para tudo. Assiste um filme, chora, qualquer coisa chora. Essas pessoas, provavelmente, elas vão expressar essa dor mais intensa. Existem pessoas que são mais mentais. Elas não verbalizam, às vezes choram, às vezes não, mas precisam escrever mais, precisam entrar em conexão consigo mesmo, precisam fazer outros recursos para lidar com a dor, que às vezes não é o choro. E existem algumas pessoas que são mais ativas. O que são as mais ativas? Ok, a dor está aqui.
que eu faço agora? Em honra ao meu pai, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou batalhar, eu vou isso. É um outro jeito de vivenciar esse processo do luto. A gente também tem que pensar assim, qual era o vínculo que eu tinha, Claro. tá, com esta pessoa que não está mais. Então, eu tinha um vínculo extremamente de afeto, porque às vezes a gente tem lá o título pai ou o título mãe, e não necessariamente com grandes vínculos, né? E às vezes eu tenho, aí a pessoa às vezes tem mais sensibilidade quando perde o cachorrinho, porque tinha mais vínculo com aquele animal, por exemplo, do que às vezes outra situação. Então, E tá tudo bem. E tá tudo bem. O vínculo é uma coisa que é cada um que constrói, né? Mas às vezes eu tenho vínculo. Eu tinha esse vínculo, eu estava junto, mas eu entendi que era um processo natural. E também aqui cabe lembrar, que ela não falou, a gente não consegue saber, mas assim, como foi essa morte? Se for uma morte, por exemplo, por doença, onde já vinha, onde a gente já tinha um movimento, ter esse processo de, ok, agora eu preciso continuar minha vida e passou. É mais comum, tá? Eu não gosto da palavra normal ou não normal, porque o que é normal? Eu diria que é mais comum, é mais natural. Agora, as mortes repentinas, homicídios, acidentes, enfim, geralmente o baque e o trauma é um pouco maior, porque eu não estava pensando e esperando esse movimento. E é uma cobrança da própria sociedade também, porque vem com essa ideia de que o luto ele precisa ser vivido, sentido, com choro, com Mas é uma lamentação. sociedade também que a gente Tá precisa tomar mudando? alguns cuidados, porque assim, ao mesmo tempo que eu, sociedade, falo para você assim, meu Deus, Rodinei, você precisa sair de casa, sai dessa cama. Eu mesmo, sociedade, que se vou te ver na festa da igreja ou em algum Olha lugar, lá. nossa, você viu? Nem gostava da pessoa que morreu, porque já está na festa. E eu sempre falo uma coisa, sorrir não significa estar bem. Nem sempre significa estar bem. Às vezes eu posso estar com uma dor imensa dentro de mim, por qualquer situação que eu esteja vivendo na minha vida, seja ela de morte ou não. Mas eu preciso continuar, eu preciso trabalhar, eu preciso levar meus filhos no parque, eu preciso fazer algumas coisas. Então, vamos lá, coloca um sorriso na cara e vai. E o sorriso na cara não significa o sorriso no coração. Então, às vezes, as pessoas confundem o fato de eu estar numa balada, numa festa, num restaurante, significa que eu estou super radiante e feliz. E a vida não é um espetáculo. Então, nem sempre a foto do Facebook representa as dores que lá estão. Outra mensagem, participação do telespectador aqui, sobre o tema luto. A Marineide Valdinei perguntou para a doutora quanto tempo demora o luto. Faz 6 meses que meu irmão partiu inesperadamente, estou tomando remédio receitado por psiquiatra, ainda choro muito, sinto muita falta. Perfeito. Veja bem, você já pensou você passar 40 anos, 30 anos, 10 anos, seja lá quanto tempo que for, com um super vínculo com alguém e passar meses e essa pessoa ficar super bem como se você não existisse também? Então, assim, como eu disse, cada um reage de uma maneira. E se eu tenho essa saudade, eu posso expressar essa saudade. 6 meses ainda é muito pouco. Não existe um tempo certo, tá? A gente costuma dizer assim, o primeiro ano é um ano bem significativo porque passará pela primeira vez pelas primeiras datas comemorativas. Exato. E elas são avassaladoras. Então, eu estou indo bem, estou seguindo a vida, consigo trabalhar, vem o Dia das Crianças, pá. Eu estou seguindo bem, nananana, e vem aniversário de vida. Aí passa um tempo, aniversário de morte, né? A data que morreu. Aí eu estou indo bem, aí começa as musiquinhas do Natal. E aí o Natal é avassalador, né? Ou o Facebook vem e te lembra um ano que você postou foto e tal. Então, assim, é isso. O que a gente precisa entender é que o luto não tem isso, assim, de fases, tá? Primeiro você passa por isso, depois por aquilo. Não. Ora eu estou aqui, ora eu estou aqui. Ora eu estou olhando para a dor e ora eu estou olhando para a vida. Isto é o natural. Ou seja, hoje eu acordo bem, estou indo trabalhar, ou não, hoje eu consigo estar trabalhando, eu consigo sair de casa, estou indo bem. Aí eu estou voltando para casa na hora do almoço e escuto aquela música que aquela pessoa a gente escutava junto. Pronto. Vou lá embaixo. Aí fico uns dias mal, enfim, aí eu começo a ficar bem de novo, fico uns dias bem, acontecem algumas coisas boas, eu olho para os outros amores que eu tenho na vida também. Sim. Aí acontece X coisa, pá, caiu de novo. Isso é natural. Mas isso vai perdendo a intensidade. Veja, inicialmente eu fico mais na perda. Certo. E vou bem pouquinho para a vida e volto. Bem pouquinho para a vida e volto. E por que eu falo que a gente vai para a vida e volta? Porque ninguém aguenta olhar para o sol o tempo inteiro. Ninguém aguenta olhar só para a dor o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de bem-estar. Quando eu falo bem-estar, não é felicidade plena, é bem-estar. Então, exemplo, eu estou no auge da minha dor, um luto agudo, acabou de acontecer, mas o meu cachorro vem brincar comigo. E aqueles minutos com o meu cachorro, me traz um bem-estar. Eu vou brincar com uma criança, eu vou escrever alguma coisa, eu vou assistir um filme. Uma coisa que é legal, assim, quando você está no auge da sua dor, e parece que você não vai aguentar, e aquilo
tá te esfaqueando por dentro, na alma, assista um filme. O filme é sair de mim. Uma série. Eu saio, eu não aguento ficar comigo, porque está doendo muito. Sai um pouquinho de você. Vai assistir um filme, vai assistir alguma coisa, depois você volta. Isso ajuda a sobreviver, porque é isso. Inicialmente eu fico muito na perda e vou bem pouquinho para o outro lado. E depois eu começo a ir um pouquinho mais para o outro lado, mas eu sempre volto para a perda. E por quanto tempo? Por tempo que você existir. Então, assim, se você tem alguém que você perdeu, que você ama, o amor não morre junto. Então, se o amor está dentro de você, e quanto mais eu amo, mais saudade vai ter, mais dor vai ter, mais intensidade vai ter. E o amor não morre. Então, enquanto eu viver, o amor está em mim. Então, por quanto tempo eu vou lembrar? Por 6 meses? Não, minha querida, tu vai lembrar por resto da sua vida. A diferença é que talvez você vai chorar com menos intensidade, com menos frequência, mas talvez intensidades diferentes para cada data ou para cada dia, mas vai conseguir também olhar para os outros amores, porque isso é uma coisa importante. Nós temos na vida muitos amores e esses amores um dia também podem ir embora. Então a gente também precisa olhar para esses que estão. E podem ir embora sem avisar, como que a gente acabou de viver, né? Mais pergunta, mais participação dos nossos telespectadores, inclusive 99137-2970. Jussara, Valdinei, você já sabe da perda da minha filha em setembro. Já fazem 22 anos e não consigo aceitar até hoje, não consigo ir ao cemitério, porque não aceito que ela foi colocada lá. Não consigo ficar vendo fotos, é difícil falar sobre isso, só estando no meu lugar. Vi ela ser arrancada diante dos meus olhos e não aceito isso. Quando acontece algo assim com criança, eu fico muito mal. A Jussara tem um quadro bem difícil de uma realidade que ela passou com um filho, como ela acabou de contar para nós aqui. Quando a gente fala de filho, Deise, há uma diferença, há um padrão diferenciado do luto ou não? Tá fora da ordem, né? Porque você mencionou agora, né? Dependendo da potência que você tem dessa afetividade, desse amor, isso vai pesar muito mais. Exatamente. E aí há uma ordem invertida. E há uma ordem invertida, né? Porque a ideia é os mais velhos vão embora antes dos mais novos. E aí quando ocorre essa ordem invertida, é claro que dilacera de uma forma intensa. Aliás, muito boa essa pergunta, porque dá a oportunidade aqui da gente falar especificamente com as mães que perderam seus filhos, com os pais que perderam seus filhos e que carregam essa dor terrível. Assim, até ela coloca aqui uma palavra que eu acho que é muito forte e que a gente talvez precisa olhar para essa palavra de um jeito diferente. Eu não aceito essa situação. A gente não aceita nunca a situação de morte. E, na verdade, não é nem o aceitar ou não aceitar. Nós vamos ter que conviver. Aceitando ou não, é a realidade que eu estou. O que é que eu vou fazer com esta realidade? Então, eu vou ter que conviver com ela. Então, agora quem eu sou? Eu sou uma mãe que vai precisar continuar a vida, inclusive pela filha, né? Porque eu falo que a gente vive por nós e por aqueles que não puderam estar mais aqui. E continuar de que forma? Né? De como a minha filha gostaria que eu continuasse. Se eu tenho outros amores ao meu redor, como eu preciso estar com esses amores? E vejam, quando eu falo dos outros amores, em momento algum eu falo que eu tenho que esquecer aquele amor que não está mais. Não, o nosso coração ele é tão gigante que ele cabe vários amores, né? E a gente não consegue continuar a vida, o mundo vai levando a gente, mesmo que a gente ache que não tem mais forças para fazer isso. Então a gente acaba sendo levado pela vida. E dias melhores, dias mais difíceis, para sempre um buraco. Então, assim, vai passar? Não é verdade. Não vai passar. Quando a gente fala assim, tudo passa. Veja, as emoções vêm e vão, mas existe uma emoção que é quando se fala da saudade, essa saudade não passa. Quando existe um grande amor, né? Quando é um filho, enfim. E a gente também não pode dizer assim, é um luto mais dolorido, se tinha vínculo, mas nem todas as mães têm vínculo, e é louco a gente pensar isso, né? Mas, assim, tem muitas mães que dão os seus filhos. Então, não é uma questão da nossa espécie, é da nossa cultura amar filhos. E é claro, tem um buraco eterno aí? Tem. Que ele precisa ser preenchido 100% por outra pessoa? Não, ele não será. Né? Ele não será preenchido 100%, mas é o continuar por aqueles
que também eu amo e que um dia podem também não estar aqui. Porque pode haver luto vivo, né? De uma pessoa presente. Às vezes, eu vejo bastante isso assim, né? Perdi um filho e tem um coração dilacerado. Mas às vezes tem os outros filhos e não é que vai amar mais ou menos, não é isso. Mas às vezes eu acabo deixando a minha vida ir embora junto. E acabo esquecendo das outras situações. Esquecendo não, né? É difícil continuar, é muito difícil sair da cama, é muito difícil levantar e assim, a gente precisa continuar. Eu acho que a vida vai conduzindo, né? As pessoas vão conduzindo. O que a gente precisa sempre é... A sociedade, às vezes, ela piora a situação, porque é isso, fica cobrando. Nossa, você tem que sair de casa, você tem que sair de casa. Exatamente. Assim, agora, o quanto eu estou deixando a minha vida paralisada também, né? Então, independente da quantidade de anos, de tempo, enfim, né? O que eu posso fazer por mim e por aquele que não está mais. E esse fazer por aquele que não está mais é o que, às vezes, impulsiona para que eu saia de casa e vou para a vida. Perfeito. Me dá licença? Toda. 1 minuto, eu volto já porque eu tenho mais perguntas e você continua mandando a sua mensagem, o seu recado também, a sua dúvida sobre luto. Nosso WhatsApp aparece na tela, é importante demais a participação dos nossos telespectadores, porque a Deise está aqui disposta e disponível para falar sobre luto. Agora 1h44, 16 faltando para as 2. Ô Deise, você falou agora, inclusive, né, por conta ali de uma mensagem que chegou de uma mãe desesperada. Quando é o contrário, quando é um filho, uma criança, no caso do Zine, a gente tem 2 pequenos ali que agora vão ter que encarar a vida sem os pais. Obviamente que serão nutridos com amor, com afeto de todos aqueles que estão ao redor, mas a figura central, pai e mãe, né, as figuras centrais não estarão ali. Como que as crianças lidam com o luto? De que maneira a gente pode orientar os nossos pequenos a lidarem com isso? Ai, essa é a parte mais difícil, né? É, né? Eu acredito. É a que sensibiliza todo mundo. As crianças, elas têm períodos que elas conseguem entender mais, né? A partir dos 6 aninhos é que uma criança ela consegue compreender que vai e não volta mais. Só que o tempo vai mostrando que não volta mais. O tempo vai me dizendo, cadê aquela pessoa? Por que não está aqui? E aí a saudade começa. Então, o entendimento do cérebro infantil, ele é um pouco diferente do nosso, tá? Então, eles entendem, mas não entendem, mas querem estar aqui, enfim. Quando é muito pequenininho, hoje, por exemplo, teve uma família que me ligou pedindo assim, como que eu conto para uma criança que tem menos de 2 anos? Né? Então, a criança com menos de 2 anos, ela não entende o processo do morrer, do vai e não volta mais, que é da reversibilidade que a gente fala. Mas ela sente que tem algo errado. Então, todas as crianças sentem, por isso que elas precisam entender, saber. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo, mesmo que ela não entenda. Tá? E às vezes esse não entender significa contar a mesma história repetidas vezes, infinitas vezes, até esse organismo dela conseguir compreender e vai às vezes compreender pela ausência da pessoa. Porque é uma ausência que começa a ficar presente. Ela vinha todo dia, agora não está mais, então como que vai fazer isso? Vai ficar lacunas? Claro que vai. Vai ficar lacunas. Se o adulto, quando perde os pais, perde a base e já fica um pouco perdido, porque assim, para onde eu volto? De verdade, assim, quem sabe total da nossa essência, da nossa história, do nosso, né, de como foi o nosso nascimento, de como foi todos os mínimos detalhes da nossa infância essa que às vezes a gente não lembra quando é muito pequeno, são os nossos pais. Então, de repente, esses pais não estão mais aqui e eu me vejo sem base. Então, assim, não dá nem para mensurar o tamanho da dor e nem o tamanho da lacuna quando ainda é os 2 de uma vez. E eu acho que essa é a grande sensibilização de todos. Até porque é um desafio, acredito que muito maior, porque você está num processo natural de expansão, de desenvolvimento, e aí você vai crescer com a falta dessas referências. Exato. Você, vai ter, como eu disse, algumas referências ali, mas não são as primárias, né, Deise? Isso pesa muito. Pesa muito, porque assim, a família tem um lar, e esta família, de modo especial, até porque eu conheci, né, tinha uma base bem forte, assim, era uma mãe muito dedicada, um pai muito dedicado, e era uma mãe que estava completamente apreensiva por ter que pegar o seu primeiro voo sem os filhos. Né? Então, assim, e às vezes eu fico pensando, né, o quanto talvez isso foi direcionado por essa primeira viagem até para que esses filhos pudessem ter oportunidade de viver, talvez, né,
esse inconsciente já tinha um pouco essa noção. Acho que a gente nunca vai saber, né? E assim, Claro. enfim, né? É difícil a gente até como mãe pensar nesse processo. Claro. Vou dar um fôlego? Tá bom. Já eu volto, trazendo mais informações, mais respostas, mais questionamentos feitos pelos nossos telespectadores aqui, repassando para a Deise. Você fique à vontade para participar. Luto é o tema de hoje, 99137-2970, intervalo é rápido e eu já volto com o nosso balanço geral. Até já. 8 minutos agora faltando para as 2 horas da tarde. Eu vou ao telão aqui porque tem mais participação dos nossos telespectadores. Mensagem aqui que chega para nós pelo WhatsApp da Lucimari. Eu mesmo não conhecendo, eu sinto muita dor, sinto muita tristeza. Me coloco no lugar das pessoas próximas, porque a Deise contou para nós agora há pouco sobre empatia, que é você sentir a dor do outro, ser sensível ao ponto de sentir a dor do outro. A Mari também falou o seguinte: perdi meu pai há 4 anos, vivo em luto, sofro muito com isso. Meu pai era o meu melhor amigo. Desde o que tem que ficar claro para nós aqui é de que esse é um processo normal, natural, a dor vai continuar existindo, né? Porque existe o amor. É. Né? E aí essa dor, ela vai com o tempo achando um espaço dentro da gente. Nós chamamos de luto agudo e luto integrado. O que que é isso? Inicialmente, então, é um luto agudo. Tudo é muito intenso, né? Então, se a gente for pensar nos familiares e nos amigos próximos desse momento do avião, é um luto agudo. E esse luto agudo, ele permanece por algum tempo, assim. Eu diria que os 3, 4 meses é muito intenso. Depois ele tende a começar a ficar integrado. Integrado com o quê? Com outras situações da vida. Como assim? Eu consigo, depois de um tempo, sentar, por exemplo, na frente do computador e fazer um artigo, um relatório, uma coisa, e me concentrar alguns minutos ali, sem ficar só na dor. Então, eu consigo ir para o trabalho, eu consigo falar sobre, sei lá, política, sobre coisas lá da igreja, enfim, eu estou na dor, eu saio um pouquinho e volto, eu saio um pouquinho e volto. E aí eu vou integrando outras coisas na minha vida. E essa integração, ela é importante. Por quê? Porque a gente tem ao nosso redor várias situações do nosso existir. Só que, inicialmente, tudo dói. O fio de cabelo dói. Respirar dói. O tempo é outro, né? O processo do luto agudo, o tempo é outro. Então, o que eu demorava, sei lá, para fazer um bolo, agora, para conseguir levantar, para ir até a cozinha fazer aquele bolo, é uma coisa que parece que passou um caminhão em cima de mim, porque fisicamente dói. O luto, ele mexe com várias dimensões da nossa vida. Então, não é só as emoções. O meu título muda muitas vezes, né? Se eu sou casada, de repente eu me torno viúva, e aí eu tenho que falar essa palavra para as pessoas, eu me torno órfã. Só para mãe e pai que perde filho não tem palavra. Então, mas assim, muda, né? Muda a minha vida, muda. Eu vou, sei lá, vou naquela igreja que a gente ia todos os dias, agora de repente eu tenho que estar sentada sozinha. Então são várias situaçõezinhas da vida que eu vou tendo que fazer, né, encarar essas situações. Você disse que o núcleo ele passa a ser o núcleo, o luto passa a ser o núcleo, né, isso, dessa dor. inicialmente. Então ela está concentrada aqui. Mas você tem que lembrar que você tem toda a tua vida, os teus compromissos, os teus outros movimentos, os teus outros amores. De forma prática e assim conceitual, por exemplo, você mencionou ir à igreja, sentar no banco. Que tipo de comportamento da vida eu posso adotar, não para esquecer, mas para ressignificar? Eu posso, aí, vamos lá, o ressignificar é fazer algumas coisas que eu gosto de fazer, mas sem a pessoa. Então, exemplo, eu gosto de ir naquela igreja, mas naquele horário, naquele dia a gente sentava nesse banco. Algumas pessoas, elas vão querer sentar nesse banco porque vai parecer que está mais próximo. Algumas pessoas vão precisar ir em outra igreja, em outro horário e não sentar naquele banco, porque aquilo vai acomodar. De novo, não tem certo, não tem errado. Não existe uma receita, não tem como chegar assim, e falar, esse é o protocolo para você. Isso, e até inclusive é importante eu falar uma coisa aqui para todo mundo, porque as pessoas reagem diferente. Então, às vezes eu vejo situações, por exemplo, sei lá, morreu alguém. Enquanto as pessoas estão lá no velório, na despedida, vai lá uma tia, sei lá de onde, vai lá na casa e tira todas as coisas. E guarda ou dá. Não, mas eu tirei para melhor, para não ver. Quem decide se eu quero ver aquelas coisas é
a pessoa que mora junto. Se eu decidir que eu quero, sei lá, me desfazer, é a pessoa que faz. Então, a gente tem uma mania de achar que o outro pensa igual a gente. Então, meu Deus, ela está chorando demais. Meu Deus, ela nem chora. Então, não tem certo e errado. As pessoas são diferentes. Então, se sei lá, eu sou a pessoa que eu preciso ir trabalhar para conseguir dar conta de ficar viva. Então, eu vou trabalhar. Já vai ter aquele que, na mesma casa, inclusive, que vai precisar ficar na cama porque não consegue levantar e não quer levantar. Qual dos dois está certo ou errado? Nenhum. As pessoas vão reagir como elas conseguem reagir. Está doendo para todos. Não é porque um chora mais que está doendo mais nele. Tem pessoas, como eu disse, tem pessoas que são mais emotivas e que gostam, né, de expressar as suas emoções. Tem pessoas que não expressam em lágrimas, mas às vezes expressam de outro jeito. Todos estão sentindo. Se todos tinham vínculo naquela casa, todos estão sentindo. Mas cada um vai reagir de um jeito. E o jeito seu é o jeito certo. Aí as pessoas ficam nessa mania de falar assim, você tem que fazer tal coisa, você tem que tirar as coisas do lugar, você tem que colocar não sei aonde, você tem que sair de casa. Ninguém tem que nada. O tem que ser abolido do dicionário da vida das pessoas, porque o tem que seu não é o mesmo tem que meu. Exatamente. Então, eu tenho que fazer aquilo que o meu coração consegue nesse momento. Né? Você tem que sair de casa. Eu vou sair de casa se eu achar que é importante. O que é importante a gente dizer para as pessoas também, porque assim, alguns ficam muito preocupados com o que os outros vão pensar. Nossa, mas se eu for lá naquela festa da igreja, mesmo que seja para ajudar a igreja, mesmo que... O que vão pensar? De verdade? As pessoas vão pensar da gente? Sim, as pessoas pensam da gente. As pessoas falam mal da gente, mas as pessoas falam por 5 minutos, daqui a pouco todo mundo volta para o seu próprio umbigo, para o seu próprio problema. E às vezes a gente acha que a gente é muito importante. A gente nem é tão importante assim, porque na verdade cada um é importante para si mesmo. Então eu vou falar algo de você, mas daqui 5 minutos eu estou de novo olhando para os meus problemas. Então, só que tem muita gente que paralisa. Ai, o que vão pensar? Ai, o que vão fazer? E aí, o que as pessoas estão pensando, o jeito que as pessoas estão conduzindo, piora aquela dor que já está dilacerando a alma. Então, se você quer contribuir para o luto de alguém, né, para não piorar a situação, pergunte sempre ao outro, essa pessoa, como eu posso te ajudar? Às vezes, frases prontas, Deus quis assim, foi melhor assim, tinha que ser, está num bom lugar. Eu não sei se Deus quis assim, eu não sei se foi melhor assim, eu não sei. Né? Como é que eu vou falar para uma mãe? A espiritualidade, nesses casos, como que ela ajuda ajuda ou não? Ajuda muito. O que acontece que é comum... Espiritualidade, a gente está falando. Não religiosidade, é espiritualidade. A fé em algo auxilia muitas pessoas. Porém, existe um período que também é importante as pessoas saberem que é natural, porque algumas pessoas sofrem por achar assim, meu Deus, agora eu não vou mais para o céu, agora eu sou horrorosa porque eu estou pensando isso. Mas é comum, tá, nesse processo do luto, porque o luto ele não é dias, ele é um processo longo. Ter raiva. Raiva da pessoa que morreu, raiva de Deus, raiva dos outros, raiva... Então, não vem só tristeza, o luto não é só de tristeza. Eu sinto raiva das pessoas, eu sinto inveja das pessoas, eu sinto medo do que vai ser do meu futuro, eu sinto N emoções. Então, não é só a tristeza. Né? Como assim eu sinto inveja? Vamos supor lá, perdeu a esposa, perdeu o marido, eu vou ver outros casais. Sim, eu gostaria de ter aquilo que eles estão tendo. Isso, o que é inveja? Você tem algo que eu não tenho e eu gostaria de ter. Ai, mas a gente aprendeu que não pode. Podendo ou não podendo, todo mundo sente inveja. E está tudo bem. A gente tem que aceitar mais isso. O que eu não posso é destruir a sua vida porque você tem algo que eu não tenho. A raiva também é uma emoção natural, né? Eu tenho raiva quando alguém vem e me fala alguma coisa que eu não gostei de ouvir. Eu tenho raiva, e eu sempre brinco com os enlutados, que o enlutado ele é aquele que é o que mais julga de verdade. Porque ele fica incomodadíssimo. Olha o jeito que a fulano falou comigo, nunca mais eu vou conversar com a fulana. Mas, na verdade, as pessoas não sabem o que falar. A gente vive numa cultura que não foi ensinado a falar sobre isso. Ninguém desde pequenininho, senta aqui, meu filho, vamos conversar sobre a morte. Né? Então, isso é algo que a gente aprende de supetão, a gente é jogado do negócio, aprende vivendo. Né? Então, assim, e ninguém vai nos dizendo, por isso que eu digo assim, as pessoas, o que eu falo nessa hora? Precisa falar? Então, se for para dar discurso e para fazer palestrinha...
Não vale. Né? Deu não, um de chaves, cálice, cálice, cálice. E se eu tenho que dizer alguma coisa, não seja forte. A questão é essa, as pessoas, você tem que ser forte, você tem outro filho para criar, que você tem que ser... Não tem que ser forte. Nesse momento de dor, você pode expressar a sua dor, você pode chorar, principalmente na situação de um velório, de um ritual de despedida. Eu vou te pedir mais um minuto de licença. 2 horas agora, 4 minutos. Deixa eu voltar para o telão aqui, tem mais participação dos telespectadores. Mensagem pelo WhatsApp do José Cleonir. Valdinei, boa tarde. Sofro sobre o luto, perdi um filho em 2002. Tinha somente 18 anos. Meti na cabeça o que meu pai falou. É uma dor sem fim, você tem que conviver com ela. Obrigado, Zé. Força para você aí. Marli, eu sou assim no luto. Chorou por dentro. Quem me vê quase sempre não vê que estou triste, mas tenho muitas saudades de quem se foi. Perdi uma filha. Depois, meus pais e um irmão. Busco forças na oração, rezo sempre na dor para encontrar a paz no coração. E é isso que a Marli acabou de contar para nós. Ela perdeu um filho, depois ela perdeu o pai, a mãe, perdeu o irmão. A gente vive uma sucessão de perdas constantes, né, Deise? Envelhecer é um privilégio de poucos. Porém, envelhecer envolve muitas dores. Até esses dias uma amiga falou assim, nossa, quando a gente era mais jovem, é estranho, as pessoas começam a morrer agora que a gente está mais velho. Eu falei assim, porque nós estamos envelhecendo. E aí começa a ter uma presença maior de perdas, de pessoas indo embora. São 2 pesos, 2 medidas, aí... Exatamente. O Deise, a gente estava falando aqui sobre acidente aéreo, via de regra é algo que raramente acontece, porém, quando acontece, há uma comoção muito grande. E isso acaba despertando em nós outros sentimentos. Por exemplo, o medo. Como lidar com isso daqui para frente? Porque a vida segue, os compromissos acontecem, as viagens também. Como não sofrer com esse tipo de situação? Não sofrer talvez não dê. Tá. Não paralisar. Não paralisar. Boa. Então assim, sim, eu vou precisar entrar num avião, vou ter medo. Até porque, o que é, e dá uma certa ansiedade. Vamos pensar, quem que comanda o avião não sou eu. Eu preciso de pessoas lá, eu preciso de uma máquina. Então, aquilo tem que estar funcionando e não depende de mim. Por isso que o avião em si, ele é um dos gatilhos do medo, de fobias, enfim. E todo medo em excesso é aquilo que eu não controlo. Nós temos, como seres humanos, um movimento de querer controlar tudo. Então, eu quero saber quanto que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã. A gente tem um mundo presumido que eu penso nesse mundo, como vai ser, como não vai ser. Tudo aquilo que me faz perder o controle aumenta meu nível de ansiedade. Pessoas mais controladoras serão pessoas mais ansiosas. Por quê? Porque eu quero do meu jeito. E aí, quando eu falo de uma máquina que não depende de mim, eu não tenho controle sobre isso. Né? Então, é natural a gente ter um pouco esse medo. O que a gente precisa pensar é o quanto ele não pode me paralisar. Né? Até hoje, pela manhã, eu dava um exemplo. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós não temos enchentes. Então, esse medo não é o medo que a gente tem, mas a gente tem medo de tempestade. Porque nós já passamos por situações onde tempestades aconteceram. Então, cada vez que chove para algumas pessoas, elas acionam os gatilhos, né? Do medo, do dia X, enfim. Quando vai passando mais tempo sem tempestade, esse medo começa a ir embora. Aí vem mais uma tempestade, volta o gatilho de novo. A mesma coisa quando a gente fala do avião. Né? Então, nós tivemos uma tragédia grande assim há 17 anos. Por muito tempo, muitas pessoas nem sequer entravam no avião. Eu penso que agora também, a gente tem que trabalhar a nossa cabeça muito para isso, por mais que tenham medo, o quanto eles vão precisar tomar mais cuidados com algumas coisas, não é? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa Boate Kiss, o quanto teve depois daquilo de mudanças, né, nas estruturas, enfim. Infelizmente, a gente passa por fatalidades para ter algumas melhorias, né? O que é péssimo, isso. Claro. Mas, quando que o medo me paralisa? Né? Então, assim, algumas pessoas vão ter esse gatilho de se sentir paralisadas. Eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi, que eu acho que ele é muito válido para as pessoas pensarem. Se eu tenho uma floresta toda verde, toda regada, com flores, frutos, enfim, e cai uma bituca de cigarro aceso, né? Alguém joga, né? Que alguém joga, né? Porque não cai, alguém joga. Alguma coisa acontece, cai uma bituca de cigarro ali. O que vai acontecer nessa floresta verde? Ela vai queimar talvez uma outra folha e vai se apagar.
Agora, se eu jogar essa mesma bituca de cigarro numa floresta que é toda seca, que passou, que não tem irrigação, que passou por várias situações, aquilo vai virar um desastre, uma queimada, enfim. Isso vale também um pouco para nós, né? O medo, ele é coletivo, por quê? Porque depende de outras pessoas, né? Porém, como está meu solo? Como eu estou na minha vida? Que traumas e que outros gatilhos eu tenho? Que talvez situações como essa acionam em mim inúmeras outras dores. Se eu tenho mais segurança, eu tenho mais autoconhecimento, e quando eu falo de autoconhecimento, é entender quais são os meus medos, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso melhorar, como que eu preciso olhar para dentro. Isso é o regar a nossa floresta constantemente, para que diante daquilo que eu tenho medo, eu vou com medo mesmo, mas não me paralisa. E alguns de nós paralisamos diante de algumas situações. Por quê? Porque talvez a gente tenha dificuldade na vida de regar, né? Porque mexer com as nossas emoções, Valdinei, dói. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes, enfim, assim, você tem coragem de vir aqui? Porque é preciso coragem para olhar para dentro. Claro. Né? E às vezes é muito isso. A Karine, que faleceu, ela era terapeuta. E uma gigante de uma terapeuta. E ela falava muito desse processo, do quanto olhar para dentro é rico demais, mas é doloroso demais. Né? E o que eu aprendi com ela, que a gente não pode parar nunca de ser uma pessoa melhor. Só que para ser uma pessoa melhor, eu não tenho que ser só melhor com os outros. Né? E numa última conversa com ela falou assim, lembra sempre do avião. Olha, que mundo pequeno. Lembra sempre do avião. Para você ser uma mãe melhor, uma colega melhor, uma profissional melhor, primeiro a máscara em você, depois nos outros. Né? Primeiro eu preciso cuidar de mim, para depois cuidar dos outros. Então a gente precisa olhar para nossas florestas, para que ela fique sempre um solo mais regado, para que se acontecer coisas difíceis na vida, e não estou falando só de uma situação trágica, mas de várias situações, né? De várias pitucas de cigarro que jogam na nossa história o tempo inteiro. Como eu acolho isso? Eu faço disso um problema gigante, ambiental, e uma queimada, ou eu tento resolver o máximo possível para amenizar aquilo. Obrigado. Obrigada. Mais uma vez. Obrigado, saúde para você. Obrigado Amém. pelas orientações. Obrigada. Que fique essa contribuição para os nossos telespectadores.